Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E este canal visa falar de filosofia, teologia, dicas de leitura, crítica literária de literatura e religião, fé e espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões, ou seja, tem playlist para todo gosto aí, né? Sem nenhum caráter apologético, né? Ou seja, não visa pregar nenhuma filosofia, crença ou sistema de salvação da alma, mas discutir esses assuntos, né? É claro que eu tenho minha fé, mas não visa fazer nenhuma, né, carreira missionária aqui. Então, nós estamos lendo aqui o terceiro vídeo sobre o Baruch Spinoza, escritor assim, holandês, mas de família sefardita, ou seja, são aqueles judeus que saíram da Península Ibérica. Estamos até lendo também em conjunto aí um livro contando os arrancados da terra, que é do Lira Neto, contando a saga, a migração desses sefarditas judeus ibéricos que foram obrigados a se converter, né? E aí fugiram da Inquisição para Espanha, da Espanha para Portugal, depois de Portugal para os Países Baixos, né, Holanda, vieram para o Brasil, foram lá para os Estados Unidos, fundaram na ilha de Manhattan uma cidade de Nova Amsterdã, que é a Nova York, né? New York City, ok? Muito bem, nós estamos falando de Spinoza da mesma época, né? Século XVII, mesma época, e aquelas discussões, né, que a gente falou sobre os conceitos, porque o sistema do Spinoza é isso, é um sistema, né? É toda uma questão filosófica fechada ao método geométrico, né? Então ele trata tudo isso, o que causa diferenças, né? Mostra diferenças com relação ao Nietzsche, né? O Nietzsche leu o Spinoza, só que o Nietzsche é completamente aforístico, né? O Nietzsche vai jogando as ideias, assim, não tem muita ordem, não. Aqui o Spinoza é completamente sistemático, né? É um Kant, é um verdadeiro Kant, porque ele elabora as proposições, depois tem os corolários, né? Tem as questões, imagina os contrapontos, né? Então, assim, todo um sistema gradativo, né? Ele vai gradativo expondo essas ideias. A gente viu aqui no início, né? Esses são 4 livros, né? O trecho aqui. Que é o pensamento metafísico, a gente já viu em outros vídeos, né? Começando a ver a ética. Tem também o Tratado da Correção do Intelecto, que é tipo assim um discurso do método, né? Lembrar que o Descartes, lá em 1630 e poucos, tem lá o discurso do método, o racionalismo, e lembrar que o Spinoza também é racionalista, né? Só que há uma diferença com relação a Descartes, porque o Spinoza não tem aquele dualismo mente-corpo, corpo e mente do Descartes, né? Ele vai falar que a alma é uma ideia que o corpo tem sobre si mesmo, né? Então é a questão de extensão, né? Então não tem essa questão da alma, que vai comprar confusão aí com os grupos religiosos, né? E tem a ética, que nós estamos vendo que é a ética de acordo com a geometria, né? Os espíritos dos geômetras, e também tem o tratado político, que nós não vamos entrar aqui, questão política, mas é interessante como é que ele articula tudo num sistema único, né? E tem a correspondência do filósofo também com outros amigos da época, né? E aí aquelas questões, o Spinoza é materialista, né? A gente viu que não é exatamente materialista porque ele crê em Deus, mas Deus seria essa natureza, então há uma valorização da natureza, né? Então não tem essa questão de desvalorizar o corpo que teria, por exemplo, sistemas gnósticos, né? Em que o espírito é bom e o corpo é péssimo, né? O corpo é péssimo. E ele é um imoralista porque a questão aqui dele, ele sempre pega alegria, né? O viver o agora, que aí também vai interessar o Nietzsche, né? O aqui e agora. Seria um moralista, e ele é um ateu, né? A gente viu que não, né? Que a menos que seja do Deus judaico-cristão, né? Então ele é um sistema todo elaborado. Realmente, a gente viu que a questão da transcendência, da imanência, né, do panenteísmo, né? Então, resumindo, a questão do transcendência, que é comum no judaísmo e no islamismo, é um Deus fora da criação, né? Deus é uma coisa, a criação é outra, né? Podemos dizer assim. A imanência seria uma deificação, né? Uma divinização da natureza, né? Em que você fala Deus é a natureza, tudo é Deus, eu sou Deus, você é Deus, todo ser vivo é Deus, etc. Né? E o panenteísmo seria que Deus está tanto na natureza como está fora, né? Então ele transcende e é imanente, né? Que é uma forma também de elaborar uma compreensão do cristianismo, né? O cristianismo tem essa ideia de Deus transcendente, mas que ele entra na criação, né? O Deus que se fez homem, né? Então a gente elaborou isso aí. E aí, então, é por isso que essa questão do panteísmo, né? Ou seja, o excesso de imanência, né? A imanência total, né? Porque não tem nada além de Deus e que é a natureza, né? Então, assim,
Tá, então, e outra coisa, o Spinoza é um racionalista porque ele fala o seguinte, olha, é preciso ter noção, uma ciência da natureza dos afetos. Então ele vai elaborar toda uma ciência dos afetos aqui, que depois vai, né, obviamente, interessar o Nietzsche e interessar o Freud também. Né? Freud tem essa questão do afeto. Só que aqui a gente viu a questão do Spinoza, a questão do conatos, né, que é uma força que ela é aumentada e diminuída, então é uma força. Não é aquela pulsão de vida e pulsão de morte, né, que tem no Freud. Então é uma diferença aí, né, que o Freud como se fosse duas pulsões, uma pulsão para aumentar a vida e uma pulsão para acabar com a vida. Né? É uma questão do prazer, do desprazer. Né? Isso aqui no Spinoza, gente, há uma força só, né, uma vontade de viver, que é a conatos, e essa força, que é a potência, né, que visa manter o corpo vivo, o ser vivo, ela é potencializada ou ela é diminuída. Então é uma força só que aumentar e diminuir. Não são uma pulsão ou outra pulsão. Né? Eu percebi essa diferença aí. E aí ele afirma o seguinte, que é importante viver o agora. Né? Afirmar a alegria, aumentar a sua alegria, aumentar a alegria do outro. Né? Então é um sistema ético. Né? Se você vai aumentar a sua alegria, você vai fazer tudo para aumentar a sua alegria, dar ao outro amor, por exemplo. Né? Porque se você der ao outro ódio, né, você responder com ódio, você vai estar aumentando a tristeza, né, sua e do outro. Porque quando você odeia, você está aumentando a sua carga de tristeza. Né, você está sendo passivo ao afeto. Porque ele vai diferenciar muito isso aí, a questão do ser ativo e ser passivo no sentido de afeto. Você é afetado, né, a questão de você ser afetado e você ser ativo ou passivo em relação a esse afeto. Né? Muito bem, então a questão já abordando as primeiras partes, que a existência do homem não é necessária, só a existência de Deus. Então o homem não, né, não precisava ter um homem, né? Não precisava ter um homem. Deus é necessário, mas aí ele fala. Mas aí o homem existe, o homem tem consciência. Essa consciência que é a alma, né? A ideia que o corpo faz de si mesmo. Né? Então, ele fala, o pensamento é uma ideia das coisas na alma. Então, como você vê o mundo lá fora, você representa ela na alma, né? Então a alma é isso. Então aí ele, na parte 2 ele fala da natureza e da origem da alma. Então ele vai explicar o que seria essa alma. Não fica imaginando um fantasma. A alma é isso, é uma ideia, um pensamento, né? Que é uma extensão do corpo. Né? Não é igual ao Descartes, são duas coisas, né? Tem a coisa física e a coisa mental, né? O Descartes teria isso aí. Então ele fala na proposição 13, o homem consta de uma alma e de um corpo, e que o corpo humano existe exatamente como sentimos. Então a alma é a imagem que o ser tem de si mesmo. Né? Então o que você pensa de você mesmo? É isso. Você pensou isso aí, você é isso aí. Né? O que você pensou, você é. Então a questão da potência aumenta e diminui as proposições, e a alma pode ser ativa e pode ser passiva. Né? Que é a parte 3. Parte 3 da origem e da natureza das afecções, dos afetos. Aí ele vai analisar todo um sistema de afetos, que posteriormente vai ter a ideia da potência lá no Nietzsche, depois vai ter a ideia das pulsões lá no Freud. Né? Então, interessante isso aí, a questão de como é. E o que são os afetos? É como você relaciona com o mundo, né? Como você é afetado pelo mundo. Então, as relações externas. Né? Então, aumenta a sua alegria quando você entrega amor. Você entrega amor, você tem um objeto externo. Né? Então, esse objeto externo está alegre, você está alegre. Aí se você odeia o objeto externo, né, então aumenta a alegria do objeto externo, aí isso te afeta. Não, eu não queria que ele ficasse feliz, então, né, você vai torcer para o outro cair. Né? Então você está sendo afetado por fora. Né, por fora. Então, se acontece um bem a quem você ama, você fica alegre. Se acontece um mal a quem você odeia, você fica alegre também. Ah, o cara caiu. Né? Então, tipo assim, então sempre é uma questão de relação, né? Relação com. Agora, por que você ama algumas pessoas e odeia outras também, né? É uma questão que você pensa. Por que eu tenho duas pessoas que você gosta, outras você não gosta? Por quê, né? Não foi com a cara, né? Como dizem, né? Então é um negócio assim interessante. Por que você é afetado positivamente por algumas coisas e negativo por outros, né? Aquela coisa que te dá desgosto, mas dá prazer ao outro, né? Então vai entender, né? Muito bem, então a alma é uma extensão do corpo, então ele já negou o dualismo do Descartes, né? E na parte 4, proposição 7, eu estou pedindo pontualmente aqui, que é, né? Proposição 7, só um afeto pode mudar um afeto. Na proporção contrária, é tipo assim aquela lei, né, do Newton lá, né? É a proporção contrária da mesma intensidade. Então só um afeto só uma paixão pode destronar outra paixão, né? Então ele fala, ó, um afeto ou afeição não pode ser refreado nem suprimido, né, senão por um afeto contrário e mais forte do que o afeto a refrear. Então, você tem que ter, ou seja, você para acabar com o ódio, você tem que amar na mesma proporção. Né? Então, só
um afeto contrário pode agir na pessoa, né? Então é basicamente essa questão de você ter noção do seu afeto, né? E você vai contrabalanceando isso aí. Muito bem, outra questão, parte 3, proporção 3. As ações da alma nascem apenas das ideias adequadas. As paixões dependem apenas das ideias inadequadas. Então ele vai trabalhar muitas ideias adequadas e ideias inadequadas, né? E aí ele não vai trabalhar com ideias tipo assim, pecado, né? Não, né? Mais uma coisa para ser excomungado aqui. Não trabalha muita questão de pecado. Ele trabalha as questões de assim, olha, as ações positivas são as adequadas, as negativas são as paixões que são inadequadas. É o termo que ele usa, né? Então já não está valorizando, né? Não está valorando, né? Isso é o pecado, isso é a santidade, não, né? Então falou, age sensatamente, seja racional, entenda a sua paixão, né? Se a sua paixão está muito exagerada, contenha a sua paixão, né? E aí ele fala quais são as regras, né? As regras naturais seria seguir a natureza, né? Ter consciência que é uma pulsão da natureza. E aí você aí ele vai fazer crítica aos pensadores tipo Descartes e o Bacon, né? E aí ele vai pensar aqui, vai fazer crítica a esses autores da época, o Francis Bacon, lá, o Conde Verulano e tal. E aí ele vai pensar então um sistema que vai congregar tanto a questão teológica, ou seja, o ser necessário, né, que gera todo esse movimento no mundo, ser necessário, e que é o mundo, né, ser que é o mundo. E vai pensar também a questão psicológica e ética. A partir da psicologia ele faz uma ética, ou seja, a ética de aumentar a alegria do mundo, né? A ética de diminuir a tristeza do mundo, né? Então essas questões aí, esse é tipo de direito natural que eu acho que ele vai entrar lá na parte do tratado político, né? Que aí seria a obra incompleta, né? Tratado político está aqui também, não li, né? Quem sabe futuramente eu vou ler, porque eu tenho que arquengar na gaveta ali me esperando, né? Então, a alegria é fazer o que dá alegria, né? E não fazer o que traz tristeza, entendeu? Então faça o que traz alegria, seja positivo, aumenta a sua pulsão de vida, né? E faça tudo para diminuir a tristeza. E nisso para você e para o outro, né? Então, como ele fala na proposição, a parte 4, na proposição 8. O conhecimento do bem e do mal não é outra coisa senão a afecção ou afeto de alegria e de tristeza na medida em que temos consciência dela. Olha só como é que ele é revolucionário nesse ponto aqui. Quase leva a gente na... O conhecimento do bem e do mal não é outra coisa senão a afecção, o afeto, né, da alegria e da tristeza na medida em que temos consciência deles, né, delas, da aumento da alegria e da tristeza. Então, faça com que a sua vida seja mais alegre, né, seja mais adequada, né, e faça de tudo para diminuir a tristeza sua e dos outros, né. Então, ou seja, é um sistema ético, né, fechado mesmo, né, e ele nem entra na questão de pecado. Então, essas são as coisas aí que realmente, para nós, né, da tradição judaica cristã, é complicado. Ou seja, é um gênio, né? O Spinoza é um gênio. Não estou aqui para refutar, mas não vou concordar com tudo que ele falou, mas faz sentido, né? Assim, né? O cara faz sentido e ele espera que a gente tenha afetos positivos, né? Ou seja, adequados, né? Alegres, através dos bons encontros. O que é bom encontro? Esses encontros que vai aumentar a sua alegria, né? O seu bem-estar, a sua conatos, né? Que é a sua pulsão de vida, a sua existência, né? E aí você vai reduzir esses afetos passivos, ou seja, não seja passivo aos afetos, não seja afetado, você está muito afetado, né? Então, o que o Spinoza, né, Baruch Spinoza fala, não seja afetado, né? É meio estoico, né? Meio estoicismo, tem uma coisa de estoicismo aí, né? E por isso que o Nietzsche vai gostar muito também, que o Nietzsche é um pouco estoico, o Nietzsche adorava, né? Adorava essa Grécia clássica, né? Dos estoicos, né? Então, é não se deixar afetar e você agir positivamente, aumentar a sua potência de vida, né? Que aí tem no Nietzsche também essa ideia da potência, né? Vontade de potência, né? Vontade, né? O telema, né? Telema para os esotéricos tem a telema. Então, é muita coisa que pode falar do Spinoza. Eu fiz aqui um resumão do que eu entendi, né? Não vou fazer, como ele é especialista. Qualquer coisa a gente vai, né, ler as notas da Marilena Chauí, né? E também ver as aulas do professor Clóvis de Barros, né? Que é uma indicação excelente para entender o Spinoza, que é esse sistema aí do panteísmo, do aumentar a alegria, do viver aqui agora. E a gente pode fazer analogias, né? Que eu vou reler em breve aí, Assim Falava Zaratustra, e aí eu vou comparar então com o Spinoza, né? Essa questão
do viver, né? Ou seja, viver e agir para aumentar a alegria aqui e agora, né? Que essa é a visão do Spinoza e do Nietzsche, né? Ou seja, não postergar, né? Não postergar, mas agir para o bem, no sentido de o que é o bem? É o que é adequado, o que é sensato, o que é racional. Lembrar que a diferença aqui que o Spinoza é um racionalista e o Nietzsche não é exatamente racionalista, né? O Nietzsche é mais um dionisíaco. Essa é uma das diferenças. E aí o Spinoza é um cara sistemático, né? Tem todo um sistema, tudo pensado, enquanto que o Nietzsche é um cara espontâneo, né? Vai pensando as ideias, os aforismos, e muitas vezes entra em contradição, né? Assim, mas num ponto eles chegam que é a valorização do aqui e agora, né? Que é uma coisa, inclusive, bem budista, né? O Siddhartha Gautama já falou isso aí, né? Pensar no aqui e agora, não ficar atormentado pelo ontem, nem ficar ansioso pelo amanhã, né? Viver agora, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.